Tag, bora descobrir o que tem aqui dentro? E é dia de abrir caixinha da Tag Livros. Chegou atrasado? Chegou, mas chegaram todas juntas. Yay! Então vamos ter caixinha para abrir aqui, hein? Com força. Mas a gente vai ler os nossos livrinhos tudo de uma vez só. Ou não. Essa aqui, coitada, ó, levou um tombo do correio. Ai, será que estragou o livro? Eu espero que não. Mas, como todo vídeo, eu vou abrir uma caixinha por vez para o vídeo não ficar muito longo. Ah! Ué, gente, não dá para abrir tudo, né? Num vídeo só. Então, bora ver os videozinhos que a Tag tem deixado lá no Instagram pra gente saber um pouquinho sobre o livro do mês. De manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Antes de entrar no quarto, Na caixinha de março do clube, uma obra que mergulha nas profundezas da subjetividade de uma mulher, como um filme, A Paixão segundo GH. Então, nós vamos ter um livro introspectivo e um livro que vai tocar em temas psicológicos, talvez em algum trauma, não sei. A Paixão segundo GH é um livro intrínseco, né, por dentro do coração, dos sentimentos, das emoções e aqui também, por dentro da mente, por dentro de toda uma vida, de toda uma história. Clarice, ela sempre trazia para dentro dos livros dela aquilo que ela estava sentindo. E todos sabemos que Clarice foi considerada uma mulher excêntrica, uma mulher diferente, alguém que pensava fora da caixinha e sentia fora da caixinha. Então nós vamos ter um livro que vem caminhando para dentro. Então não é aquele livro expansivo, que tem aquele tanto de acontecimento, mas aquele livro que tem mais pensamento que acontecimento. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, para não ficar muito confuso. Os livros de Clarice é assim. Ela demora 20 páginas, por exemplo, para contar que uma personagem foi caminhando devagar até a praia e sentou num toco de árvore. Então, ela vai contar ali sentimento por sentimento, pensamento por pensamento, todas as sensações. Vai descrever todo o ambiente, como a personagem sentiu o vento naquele momento, como ela estava descalça na areia e foi a sensação dela pisar na areia, como ela lembrou da infância, como ela lembrou do passado. Então, nós temos um livro introspectivo. Então, certamente não precisamos esperar muito de uma história rápida, de uma história fluida, de uma escrita fluida aqui. É um livro que vai nos fazer sentir como o personagem está sentindo naquele momento. Tu familia no lo sabe, ¿verdad? Nunca se lo has dicho a nadie. Tuvimos que engañar a todo el mundo. Nadie lo supo nunca. Es raro. ¿El qué? Uma história que retrata a busca de uma mulher por suas origens maternas, como o filme O Vazio, do Domingo. Será que vamos ter um trauma familiar? O problema dos livros introspectivos é que muitas vezes nos sentimos sufocados como os personagens. Ella pues estuvo en el pueblo en la época muy dura. Con el terrorismo nació Fausta y su madre le transmitió el miedo por la leche. Tu mamá está muerta, muerta está. La teta asustada, así le dicen a los que nacen así como ella, sin alma, porque del susto se escondió en la tierra. Então aqui vai se relacionar a mãe. E a mãe é a fonte de tudo. É a fonte do nosso pensamento e da nossa segurança, porque a criança se sente segura com a mãe. Então talvez nós vamos ter aqui uma mulher
insegura, sem direção, desprotegida. Uma narrativa que explora o impacto transgeracional do abuso contra as mulheres, como o filme A Teta Assustada. Sim, agora temos certeza, é um livro que se trata de traumas femininos. Então aqui a gente vai entrar nessa questão do abuso feminino, hein? Certamente é um livro forte, um livro tenso. Minhas mãos estão aqui assim, ó, desse jeitinho, já esperando por esse livro e hiperventilando, porque vai ser uma leitura e tanto. Lembrando que livros introspectivos sempre tem um alerta de gatilho, então se você passou ou está passando por uma situação semelhante, talvez você deva repensar a leitura desses livros e ler, se você sentir vontade, mas uma hora que você está mais curada, né, com o coração mais tranquilo, com a cabeça no lugar. Então, bora pro unboxing. Sim, eu passei um durex aqui, ó. Porque as caixinhas, elas vieram destruídas. Parece que levaram um tombo do correio. Ai, senhor correio, tome cuidado com os nossos bebês. Bora lá. É 1, é 2, é 3 e... Ei! Ah, olha o brinde! Ai, que legal! Esse brinde é muito, muito legal. E olha, são cartinhas. Dá pra ver que são cartinhas? Eu vou abrir. Ai, parece ser muito bonitinho. As palavras significam mais do que o que está escrito no papel, da Maya Angelou. Será que a gente vai ter um livro nacional? Eu acho que sim, a TAG está publicando bastante livros nacionais. Selecionamos 31 citações de mulheres que deixaram sua marca no mundo com suas palavras, para que você tenha ao alcance das mãos uma frase capaz de transformar o seu dia ou de alguém especial. Qual mulher inspiradora apareceu aí na sua caixinha hoje? E muitas cartinhas, que legal! Será que são todas autoras? Porque aí a gente vai ter muitas indicações de livros. Emily Dickinson. A esperança tem asas, faz a alma voar, canta a melodia mesmo sem saber a letra e nunca desiste nunca. Lindo. Mais um? Conceição Evaristo, grande escritora. Achava também que qualquer vida era um risco e o risco maior era o de não tentar viver. Apaixonante. Eu simplesmente adorei. Tcharam! Agora eu tenho uma caixinha de citações. E quando eu me sentir triste, desanimada, eu posso vir aqui e ler citações de mulheres fortes. Ah, gente, é muito legal. Dá pra gente sortear todos os dias uma citação nova. Em vão nos esforçamos para parecer aquilo que não somos. Filosófico, não? Olha só a arte da luva. Parece um daqueles papéis de paredes antigos. Ou posso dizer também que parece uma colcha de cama antiga. Então nos remete muito à história de vó, não é? A história de mãe, a uma história bem antiga, familiar. Que legal, gente. Aqui tem uns passarinhos, ó. Que será que podemos esperar? E o livro é Mundos de uma Noite Só, da Renata Belmonte. Muito legal essa luva, muito legal mesmo. E aqui temos também já a lombada do livro. Linda! Suplemento de leitura. Fui a criança mais velha do mundo e estava me tornando a jovem mais antiga da rua. Aline Bay. Então a gente tem uma frase de amadurecimento, daqueles que precisam amadurecer antes do tempo, precocemente. Recadinho da TAG. O livro é um romance de formação, protagonizado por uma menina que cresceu espremida entre duas figuras maternas e atormentada pelo desconhecimento da identidade de seu pai.
A casa onde ela vive é habitada por violências transgeracionais, intrincadas contradições e um estreito espaço existencial. Então, atenção para o gatilho, hein? Se você sofreu na infância, se sofreu violência, se cresceu sem uma figura paterna ou que teve uma família tradicionalista que vai trazendo aquelas crenças limitantes de geração em geração, tome cuidado ao ler esse livro. Seu livro, além do livro para ouvir, guardar, expandir e crescer. Então, aqui, falando um pouquinho mais sobre o mimo e o projeto gráfico. Ah, que legal! Então, nós vamos ter ainda podcast na tag. Não são todos os livros que estão nesse podcast, mas esse livro vai estar lá. E o que é mais legal é que vamos ter também as músicas. Então, vou deixar aqui o código. Se você não é assinante da tag, está vendo esse vídeo e quer ouvir as músicas selecionadas, que são muito boas. São playlists incríveis e cheias de cultura. Então, aqui está para você ouvir tanto o podcast a respeito do livro, quanto também as músicas. Por que ler este livro? Em um minucioso trabalho de linguagem, Renata Belmonte apresenta uma intrigante saga familiar sobre 3 mulheres, uma menina e suas 2 mães. Este romance vertiginoso absorve o leitor para dentro da história, entrelaçando o mundo interno da protagonista a uma trama misteriosa e reveladora sobre as imagens, as premissas e as transformações do feminino ao longo de gerações. Uma narrativa que ultrapassa estereótipos, investiga com atenção sensível o fio que une as estruturas sociais de um tempo às experiências da personagem. Então, a gente já sabe que é um romance e como é uma menina, certamente é um romance de formação. Então, a gente vai entender nesse livro como essa menina cresceu, com certeza. Sim, nós temos mesmo uma autora nacional. São aí os nossos autores, a nossa gente brilhando pelo mundo. Aqui é a nossa curadora do mês, a Carola Saavedra. Ela é escritora, tradutora e professora. E ela nos deixou algumas diquinhas aqui na minha estante. O livro que estou lendo, As Aventuras da China Iron, de Gabriela Cabezón Camara, e Chamanes Elétricos en la Fiesta del Sol, de Mônica Ojeda. Eu adoro escritores latinos. Livro que mudou minha vida. A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Eu conheço essa história. É muito legal, gente. É a história de uma menininha que ela ganha uma bolsa amarela da tia. E ela se lembra que a tia colocava tudo dentro dessa bolsa e a bolsa parecia mágica e ela tirando vários objetos. Ai, muito legal. Livro que eu gostaria de ter escrito. Não há nenhum livro que, por mais que eu admire, gostaria de ter escrito. É que para escrevê-lo, eu teria que ter sido essa pessoa, passado pelo que ela passou, ter lido o que ela leu, e eu estou bem com quem sou. Maravilhosa. O último livro que me fez chorar. Instruções para morder a palavra pássaro. Livro de poemas de Acionara Souza. Último livro que me fez rir. Interessante, pensei muito, mas não consigo me lembrar de um livro que tenha me feito rir de verdade, não apenas um sorriso. Talvez isso diga algo sobre a dificuldade do humor na literatura, ou mais provavelmente sobre as minhas escolhas literárias. É verdade. Mas vocês querem um livro para rir? Vocês querem que eu indique um livro para rir? Eu vou indicar todos os livros do Ariano Suassuna. Ele é maravilhoso, é um dos autores que eu mais amo. Foi ele que escreveu O Alto da Compadecida, sabia? E também as crônicas do Luiz Fernando Veríssimo. Leiam que é batata. São aquelas crônicas que vai fazer a gente cair na risada de uma forma tão natural, de uma forma tão tranquila. E não é aquele humor negro, não, sabe? Aquele humor pesado. É aquele humor assim, malandro e observador do dia a dia. É muito bom. Livro que não consegui terminar.
No Caminho de Swan, primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Proust é Proust, vamos dizer assim, né? Proust é Proust. Proust é complicado de ler. Da mesma forma, também vocês já ouviram falar de Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche? Então é um livro que exige muita maturidade. A gente até consegue terminar de ler o livro, mas entender o livro com toda a profundidade que ele traz, vai precisar de um bom conhecimento filosófico, de uma boa base e também de si mesmo e da construção de vida, um conhecimento de psicanálise. Então, vai exigir bastante. Então, é aquele livro que a gente, precisa de um fôlego e de um tempo maior. Talvez para você ler aí quando você tiver aí uns 40, 45, 50, até 60 anos, para absorver tudo que aquele livro traz pra gente absorver. Mas a verdade é que já retomei a leitura várias vezes e nunca consigo terminar o Proust. Isso é. Sabe que eu gostei muito da Carola? Porque ela não dá meia volta, ela é verdadeira, ela fala realmente o que ela tá sentindo e o que é. Diante da solidão dos livros, lembrando que a solidão é algo maravilhoso, porque solidão não significa isolamento. Solidão significa a reflexão consigo mesmo, é estar em sua própria companhia, é parar por um momento e pensar na sua vida e pensar nos seus caminhos, nas suas decisões, nos seus destinos e pensar consigo mesmo, seus destinos, porque a gente tem várias possibilidades, mas precisamos escolher aonde seguir, já que não dá para escolher todos os caminhos. Eu estou introspectiva hoje, diante da solidão. Da mesma estante, livros que poderiam ser guardados na mesma prateleira do livro do mês, para quem quiser continuar o assunto. E se prepara! Temos Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Eu, quando li esse livro, eu estava no 3º ano do 2º grau. Um livro que eu quero voltar a ler, né? Claro que eu não tinha maturidade para entender um livro desse com toda a profundidade, pela pouca idade. Mas Perto do Coração Selvagem, eu lembro que é um livro incrível e tem várias passagens do livro que me marcaram para o resto da vida. Ai, Clarice tem esse poder. Então, Perto do Coração Selvagem, nós temos Joana, uma menina introspectiva e profundamente sensível. Em uma narrativa fragmentada, transitamos entre as memórias de infância e o olhar sobre o casamento da protagonista já adulta. Lembra solidão, refletir sobre tudo? Entrelaçando reflexões existenciais que exploram a busca pela verdade interior e a complexidade da alma humana, porque as pessoas têm medo da solidão. Então as pessoas têm medo dos livros da Clarice Lispector. Por que eu digo que as pessoas têm medo da solidão? Como você sabe que um vizinho tá sozinho em casa? Ele tá sozinho em casa porque certamente ele tá com a televisão ligada, ele tá com o som ligado, ele tá sempre exposto a barulhos, ele tá mexendo no celular. A pessoa vai no parque, vai na praia, o que ele faz? Fica lá ouvindo as ondas do mar? Não, liga o som. Não, liga o celular, uma música, vai mexer nas redes sociais. Então as pessoas têm medo dessa solidão, porque estar em silêncio vai nos fazer voltar para nós mesmos, vai nos fazer ouvir os nossos próprios pensamentos, anseios, o que nós estamos sentindo naquele momento. As pessoas parecem anestesiadas, então elas têm muito medo da dor, elas têm muito medo da ansiedade, né? A ansiedade nos ajuda a escolher o caminho, a sair do lugar. É aquela vozinha que diz: nossa, eu tô aqui fazendo almoço, mas eu preciso ir visitar a minha amiga em tal lugar. E a pessoa se mover e ir até lá. Nossa, eu estou ansiosa pelo meu livro que vai chegar do correio. Que legal! E essa ansiedade é boa, porque quando bate o interfone a gente sai correndo, é aquela alegria, porque a gente estava esperando aquele livro. Então, pequenas doses de todo e qualquer sentimento é bom, até mesmo a tristeza, porque a tristeza nos deixa reflexivos, e se a gente nota que o nosso coração está doendo, a gente sente amor, sabe que muitas vezes aquilo que aconteceu, talvez aquela discussão, é porque tinha amor ali, porque foi importante ali, mas as pessoas não querem mais sentir
elas estão o tempo todo anestesiadas. Solidão não significa isolamento. Solidão é o tempo que todos nós precisamos, como dizia Platão, para que a gente possa refletir e, sobre tudo aquilo, digerir o que a gente aprendeu. Nós somos leitores. Nós precisamos de momentos de solidão, porque após ler aquele livro, antes de passar para o próximo livro, nós precisamos parar e refletir. Então, a gente que é leitor é muito bom, porque nós conseguimos ir para a praça, ler, ir para um lugar tranquilo, um piquenique, um clube, durante a viagem, sentar, abrir o nosso livro e estar ali conosco mesmo, lendo e refletindo, lendo e nos identificando com aquela personagem do livro. Então, todo leitor também é solitário e a gente tem essa bênção, a bênção do silêncio, porque para ler nós precisamos do silêncio. Porque Clarice nos traz isso. E esse livro que estamos prestes a ler também nos vai trazer essas reflexões conosco mesmo. Nós vamos ler, nos identificar com a personagem e sentir. Você tem medo ou é corajoso para enfrentar esses momentos de solidão durante a leitura? Água Doce. Narrada na primeira pessoa do plural, a história de uma criança nigeriana que vive com vários seres dentro de si. De novo, para dentro, o caminho é para dentro. Em uma jornada marcada pela incompreensão da família e ameaçada pela loucura, ela aprende a conviver com os espíritos que a constituem e abraçar uma existência Ogbange, sem gênero e sem extremos. Múltipla. Você tem medo de ser diferente? Eu acho que não, porque todo leitor é diferente, né? Já que nós estamos cada vez mais raros nesse Brasil. Pequena Coreografia do Adeus, um livro aí mega famoso entre os leitores. Júlia cresceu atravessada por traumas familiares e emaranhada na complicada relação dos pais separados. Com uma prosa poética forte e original, Aline Bay percorre a vida da personagem da infância à vida adulta, uma jornada marcada pela solidão e pelo desejo de construir um espaço para sua própria coreografia. Olha que bonito! Duas matérias que eu penso que seriam essenciais e teriam que ser obrigatórias em qualquer grade de ensino. Seria psicologia e nutrição. E também conhecimento financeiro, que são coisas que a gente não aprende e essenciais para a vida, mais do que a fórmula de Bhaskara, não é mesmo? Ou aqueles círculos infinitos geométricos, aqueles triângulos isósceles ou equiláteros, coisas que a gente não vai usar, a não ser que aquele aluno tivesse propensão para aquela determinada matéria, ele seria um engenheiro. A gente podia fazer esses testes vocacionais na infância e estudar somente aquilo que era importante para a gente, não é verdade? Quem sabe um dia não chegue alguém na educação diferente de Paulo Freire, diferente da Montessori e traga uma inovação dessa para o mundo. Seria maravilhoso isso no Brasil. Mata Doce, da Luciane Aparecida. Maria Teresa vive com suas mães num casarão antigo. Às vésperas de se casar, uma tragédia muda sua vida para sempre. Mergulhando nos sentimentos mais profundos daqueles que habitam o vilarejo rural de Mata Doce, a narradora revela uma trama de rixas familiares, segredos, sentimentos clandestinos e mistérios. Trocando em miúdos, fofoca. Mia Couto, nosso grande escritor, Mia Couto, nosso não, porque não é da nossa terra, mas nosso porque a gente adotou ele e abraçou. Marianinho volta à ilha onde nasceu para o funeral do avô e se descobre um estranho na própria família e na própria raça, pois na cidade adquiriu hábitos de um branco. Entre tradições e segredos, sua tarefa é encontrar uma forma de seguir cultivando sua história familiar e cultural. Veja que o fundamento dos traumas está na infância, onde a gente necessita de alguém que nos cuide,
dos nossos pais, dos nossos familiares que nos apoiam no desenvolvimento. A gente precisa de tudo, não é? A gente não tem dinheiro, não tem onde morar, não pode trabalhar. A criança, ela é desprotegida. E aqui é toda essa origem que fica gravada no nosso inconsciente. Freud explica. Louças de família. Quem cuida das necessidades cotidianas e do armário de louças de uma família branca? Partindo da vida e da morte de tia Eluma, empregada doméstica de um casarão colonial na fronteira entre Brasil e Uruguai, Eliane Marques puxa um fio que conecta ancestralidade e relações de poder em uma narrativa de dicção literária surpreendente. Resumindo, patriarcalismo. Universo do livro. Livros, séries, filmes que orbitam o livro do mês. Então a gente vai assistir, para entender esse livro, O Vazio do Domingo, filme de Ramon Salazar, que retrata a busca de uma mulher por suas origens maternas. De onde eu nasci? De onde eu vim? Quem me gerou? Qual o vento que me gerou? Quem me educou? Infância. Livro de Graciliano Ramos, que relata as memórias mais remotas do escritor alagoano, sua sensibilidade precoce e seu encontro com a literatura. Esse Graciliano, ele toca na ferida, né? Então, são livros que a gente costuma abandonar a gente. 100 Anos de Solidão, nosso clássico livro. Série da Netflix inspirada no livro de Gabriel Garcia Marques, que tem gente que ama, que tem gente que odeia. Uma saga familiar que se passa em uma pequena cidade em meio a conflitos políticos, paixões e tragédias com ares cotidianos. A Teta Assustada, filme de Cláudia Llosa, que explora o impacto transgeracional do abuso contra as mulheres. Forte, hein? A partir de uma protagonista que desenvolve uma doença em função do trauma de sua mãe. Atenção, gatilho. Nada digo de ti, que em ti não veja. Livro de Eliana Alves Cruz sobre os dilemas sociais de uma família rica e a intolerância diante da diferença, que toca em importantes questões de gênero. A Paixão, segundo GH, filme de Luiz Fernando Carvalho, estrelado por Maria Fernanda Cândido, grande atriz, já consagrada no Brasil, inspirado no clássico de Clarice Lispector, referência literária fundamental de Renata Belmonte. Gente, é inspirado, então talvez aqui vai ter bastante cortes de cenas. Claro que a Clarice ali, né, é prolixa, no sentido de ficar páginas e páginas e páginas explicando um acontecimento. E 100 Anos de Solidão também é inspirado, então se a gente quer entender a história completa, é melhor ler o livro para depois ver o filme. Já que o filme é 1 ou 2 horas e o livro a gente leva até 3 dias para ler. Eu geralmente levo 3 dias para ler um livro, para ir lento, devagar, né? Com tranquilidade, digerindo na solidão todo o livro. Até porque, se você pegar um livro de 200 páginas, 300 páginas, mesmo que você tenha tempo e ler ele todo de uma vez, vai faltar ali aquela introspecção. Pode ser que você leia a história de forma rasa, mas não entenda realmente o que o autor quis dizer. Então, dê um tempo para digerir a história. Dê os seus momentinhos de solidão de leitor para entender melhor. Leia, conheça e descubra Edith Wharton. Então, nós temos aqui uma escritora nova para a gente conhecer. Olha que gracinha dos cachorrinhos. Olha como eram as roupas naquela época. 1862. Às vezes eu fico pensando como as mulheres dessa época se vestiam com tecidos tão pesados, elas não sentiam calor. Mas, da mesma forma, eu me lembro que na minha infância parece que o clima era mais fresco. Então, a gente conseguia ir para a escola de blusa de frio e ficar de blusa de frio o dia todo. Engraçado, né? Como o tempo muda, como o clima tem mudado. É só uma observação. E aqui nós temos mais dicas de livros. A Casa da Alegria, A Idade da Inocência e Ethan
from. Muito legal. Há também de existir, no meio deste meu longo e rigoroso inverno particular, um verão invencível em mim. Ou seja, tudo muda, não é? O mundo, ele é cíclico. Nós temos as estações, da mesma forma que tem o inverno, tem o verão, tem uma primavera, tem o outono, e a nossa vida deve ser cíclica. Nós temos que sentir. Da mesma forma que nós temos o verão em nós mesmos, onde a gente brinca, a gente tá sorrindo, a gente tá cheio de energia, nós também temos que ter o inverno, que nós estamos em recolhimento, em introspecção, que nós estamos pensativos. Nós temos que ter o outono, que deixa levar, descartar da nossa vida tudo aquilo que não serve mais, como as folhas secas. E nós temos a primavera, que são as datas especiais que são importantes na nossa vida. O nascimento de um filho, um casamento, o dia do nosso aniversário, que é florido. A nossa vida precisa ser assim. E é isso que essa citação está nos dizendo. E esse é o nosso lindo livro, uma linda história, que eu espero sim que tenha um final de superação. Olha que linda essa capa. É uma capa bem psicológica, vocês notaram? Então aqui tem a cor da psicologia. Na literatura, tá? Não confunda as coisas. É a cor do dicionário de literatura. E aqui também traz uma certa confusão mental, um certo caos, uma certa desorganização. Mundos de uma Noite Só é um romance de formação. Então a gente vai ter uma personagem que vai começar aqui da infância e vai crescendo ao longo da vida. Nós vamos acompanhar o amadurecimento de alguém, mas também de destruição. Tudo bem, muita coisa precisa ser destruída para renascer. De uma cidade, de um tempo e em especial de nossas mais preciosas ilusões. Assim, somos convidados a acompanhar a jornada de uma mulher que, após encontrar um livro antigo entre as coisas de sua mãe, se vê obrigada a revisitar sua própria história. Então, a personagem vai revisitar a sua história, sentir junto com a mãe dela, né, com os relatos da mãe dela, e nós também vamos revisitar a história e a nossa vida e a nossa história junto com essa personagem. Multifacetado, é por isso que é multifacetado. E é uma leitura hipnótica, porque vai fazer a gente olhar para a gente mesmo. Este romance nos revela que realmente nada é apenas o que parece ser, nem mesmo aqueles que mais amamos. Ou seja, nada é superficial, tudo é essência. Você que está vendo esse vídeo comigo, eu vou lhe dar essa dica preciosa, dica de professora de literatura para leitor. Um livro, uma obra de arte, uma música, uma escultura, nada é o que parece ser. A história de um livro é um pano de fundo que o escritor quer nos contar algo mais adentro. Ler um livro é ler com profundidade, é mergulhar em cada página e entender o que aquele escritor está querendo nos dizer, está querendo nos ensinar. Lembra de La Fontaine? A moral da fábula é qual? Marcador, uma escolha genial da cor da capa. O amor nos coloca num lugar de cuidado com o outro que nem sempre é possível suportar. Isso mesmo, amor é cuidado. Não só cuidar, mas também receber. Nós temos que aprender a dar e a receber. É como o passarinho no ninho. A mamãe sai do ninho para buscar comidinha para os passarinhos. Naquela hora ela vai estar sozinha, reflexiva. Ela vai buscar a comidinha e trazer para os seus filhotinhos. Então ela vai compartilhar, mas ela também recebe. Ela recebe a proteção do passarinho, tipo o papai João de Barro, e também recebe a alegria compartilhada com os filhotinhos, como cada um deles vai fazer o primeiro voo ou vai descobrir o mundo. Aqui está a contracapa do livro, lindo,
bem feminino, porque a mulher tem essa essência maternal, essa essência de cuidar, do proteger. E olha as páginas. As páginas vão mudando de cor, vocês notaram? Então aqui a gente tem uma página comum e ela volta para o cinza, trazendo para a gente essa introspecção e essa experiência de leitura. O livro tem 185 páginas. Eu não li o livro ainda, mas creio eu que esse é um daqueles livros para ler bem devagarinho. Então, não se apresse. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa caixinha. Eu adorei aqui uma história super reflexiva, cheia de psicologia, cheia de filosofia e muitas questões pra gente digerir, que pode doer também. Então, vou deixar mais uma vez o alerta de gatilho. Cuidado com essa leitura. Não só pelo gatilho, mas porque pode te deixar mais inteligente, mais introspectivo e mais realista, porque esse é um livro realista que acontece na vida real. Seja real a vida real. Muitos beijinhos das suas pálpebras lindas e muitas letrinhas de amor.